A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 14, e a palavra de Deus, ela nos diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do meio de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. E todos esses que se ajuntam vêm a ti. E o Senhor diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois, quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente será estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Deus está falando com você. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril. É assim que você está se sentindo. Em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Mas assim diz o Senhor para você: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas tuas amas diante de ti. Se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. O Senhor está prometendo aqui restauração a Israel. O povo, ele está se sentindo desamparado. Eles pensam que Deus havia esquecido deles. Mas o Senhor não esquece dos seus filhos. O Senhor não esquece de você. Davi no Salmo 139, é um salmo muito profundo porque fala que eu não consigo me esconder da face de Deus. Davi está dizendo em suas palavras que por mais que ele tente, ou por mais que ele use os seus esforços, a sua maior força, ele não consegue se afastar da presença ou do olhar de Deus. Davi ele está dizendo: Senhor, tu me sondas. O Senhor te sonda. Senhor, tu me conheces. O Senhor te conhece. Às vezes eu posso passar para as pessoas algo, às vezes eu posso sorrir, às vezes eu posso mostrar, bem dizer assim, que eu estou bem, e lá no meu interior eu não estou. Eu posso dar aquele sorriso, mas dentro de mim a minha alma chora. E Davi está dizendo nas suas palavras: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me assento. E o Senhor sabe do momento, a hora que me levanto. Escute o que eu vou falar para você. Tem dias que é um desespero na alma. Tem dia que é uma angústia que fala muito alto. Tem dias que vai vir pensamentos que vai tentar esses pensamentos fazer ainda você desanimar e achar que Deus não está te vendo, que Deus não está olhando para você. Tem dias que você vai pensar: meu Deus, eu sonhei muito alto, meu Deus, eu imaginei muitas coisas e não tem acontecido nada. Será que Deus está me vendo?
Será que Deus está sondando a minha oração, está vendo a minha oração, está colhendo o meu clamor, as minhas lágrimas diante dele? Davi diz assim: Senhor, de longe, penetras os meus pensamentos. O Senhor sabe o que eu estou pensando. De longe. Não é preciso estar perto, não. De longe. Ele está sondando os meus pensamentos. Ele está vendo o meu andar, ele está esquadrilhando o meu andar, ele está vendo o meu deitar, ele conhece todos os teus caminhos. Deus conhece todos os teus caminhos. Aí você fala assim, é tudo muito bonito, é um salmo bonito, é um versículo bonito, é mais uma palavra bonita. O povo de Israel estava desfeito, cansados, desanimados. Deus me desamparou. Eu não vejo Deus. Eu até me esforço para ver Deus, mas eu não consigo ver Deus. Não consigo. Me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E pode ver que nós que servimos ao Senhor, é tudo mais difícil. Se uma guerra para o teu inimigo, você olha assim e fala assim, meu Deus, aquele que não serve ao Senhor, é muito mais fácil a vida dele. Eu sirvo ao Senhor e parece que é tudo mais difícil. A luta sempre é travada. E eu fico assim, Senhor, o Senhor me abandonou aqui. Só pode. O Senhor me esqueceu aqui, não tem outra explicação. Porque eu não vejo um novo. Eu não vejo uma porta aberta. Tudo escuro para mim. E nós sabemos sim, que as coisas para nós, servos de Deus, se tornam muito mais difíceis. O caminho é árduo. É difícil o caminho. Mas deixa eu te dizer algo. Diante da palavra do Senhor. Porque nós sabemos que Deus sempre tem uma palavra para nos consolar no momento de aflição. Deus, ele tem uma palavra para você, sim. Mas talvez você está aí pensando, mas eu não quero mais uma palavra. Eu quero que Deus faça algo na minha vida. Eu quero que Deus realize algo. Eu quero que Deus me tire desse velho e me coloque em coisas novas. Sabe esse nó na garganta? Sabe essa angústia no peito? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe da história de Noemi, Ruth? Noemi tinha sua nora Ruth, perdeu os filhos, perdeu o marido. Não me chama de Noemi, chama de Mara, amarga, amargurada com tudo. Imagina aquela mulher, o nó na garganta, saiu da terra dela, imigrou, pensou em coisas novas, mas aí a morte veio. E ela não escolhe beleza não, nem riqueza, nem patamar, não, ela vem. E quando chega o momento, ela leva. Morre marido, morre filhos, o que me resta? Amargura na alma? O que me resta? Sabe aquele dia assim, o que me resta, Senhor? Já perdi tudo. Já me tiraram tudo. O que me resta dessa vida? Alegria? Onde ela está? Eu não vejo alegria. Sabe o que eu vejo, Senhor? É muita tristeza, é muita angústia, é muita penúria. Noemi estava assim. Mas Deus dá uma Ruth para ela. O que eu vou fazer com Ruth? Não tenho mais filhos para eles crescerem. Dar seguimento à família? Não tenho. Ruth, vai lá. Segue o caminho. Órfã já seguiu. Agora é a sua vez. Não. Teu Deus é o meu Deus. Teu povo é o meu povo. Aonde tu fores também irei. Não, Ruth.
Você é muito jovem. Você tem uma vida pela frente. A minha vida agora é o luto. A minha vida agora é chorar pelos meus. Mas Ruth insiste, não, eu vou contigo. Porque Deus tinha um propósito. Não só na vida de Ruth. Não só o Boaz da Ruth, não. Deus tinha um neto. Porque a Ruth, a Noemi, a Ruth tinha um Boaz, a Noemi tinha um neto, só que a Noemi, ela pensava que era o fim. Eu sei que você pensa que é o fim. Eu sei que você pensa que já chegou a sua hora. Só que Deus, ele tem o quê? Um Obed. Deus deu um Obed para Noemi e um filho para Ruth. Ei, escute o que Deus está falando com você. Deus tem um Obed para você. Sim. Ruth e Boaz, deu à luz a Obed, pai de Jessé, vô de Davi. E eu li o Salmo 139, que foi escrito pelo neto dele, e bisneto de Noemi. Deus ainda tinha continuação para a história dela. Ainda que parecia ser o fim, Deus ainda não. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para realizar através da sua fé. Aí eu entendo que até parece que Deus me abandonou. Mas aí vem o Senhor e diz para você: olha para uma mulher. Ela acabou de ter um filho. Ela acabou de dar à luz. A criança está em seu peito. A criança ainda está mamando, se alimentando. Olhou bem para esta mulher e o Senhor faz essa comparação. Tem como você esquecer dessa criança? Do filho que ainda mama? Não. O Senhor está fazendo uma comparação. Tem como você esquecer do filho que ainda mama? Nos seus peitos? Não, Senhor, não tem. Mas todavia, se isso acontecer, porque pode acontecer, já aconteceu, e você ouve muitas mulheres que abandonaram seus filhos, mas mesmo abandonando, tenho certeza que aquela criança ainda estava na cabeça. Estava pensando, porque há um elo de mãe e filho, mesmo a mãe não querendo, mas continua ali batendo. E o Senhor, Ele estava dizendo, ainda que isso aconteça, ainda que ela se esqueça do seu filho, porque isso pode acontecer, mas eu não. Todavia, eu não me esqueço de ti. Eis que nas mãos ou na palmas das minhas mãos, eu te gravei. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Eu era adolescente e eu lembro que o meu pastor pregava isso. E ele usava um termo engraçado que ele falava assim, quando Deus levanta as mãos, Ele vê o seu nome escrito nas mãos dele. Deus levanta as mãos e Ele te vê lá nas mãos dele. As mãos do Senhor estão sempre estendidas. Então Ele está sempre me vendo, Ele está sempre me contemplando. Então, por que a dúvida? Por que a incerteza? Por que você está sendo como Noemi, deixando o medo invadir a sua alma? E esquecendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer e que Ele não mudou. Eu já fui velho, eu já fui novo, eu já fui jovem. Mas agora eu sou velho, Davi está declarando. Mas ele olha para um justo, ele olha para um servo do Senhor e ele diz, não, eu nunca vi. Eu nunca vi a descendência do Senhor a mendigar o pão. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Ele estava dizendo sempre a providência para a casa do justo, sempre a providência para o justo, para aqueles que confiam no Senhor, sempre há uma mão estendida para você, porque o Senhor está dizendo, você que espera em mim, você vai saber que eu sou o Senhor na sua vida e você não será envergonhado.
Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tá difícil, não tá? O coração está angustiado. Parece que tem um bolo na garganta. Eu tento falar, às vezes nem tem palavras para expressar a dor que está dentro da minha alma, mas Deus está falando para você: eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueço de ti nem por um instante. Ainda que para você o céu esteja de bronze, ainda que para você pareça que as suas orações não têm sido ouvidas e nem respondidas, mas o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, ele ministra na tua vida e ele diz para você que ele está mudando hoje. Ele está apressando os teus passos e ele está dizendo para você que você vai vestir como de um ornamento e te cingirás como uma noiva. O que significa isso? Vem coisa nova para você. O Senhor nesses dias tem falado muito sobre isso, coisas novas, decisões que precisam ser tomadas, direções que você muitas vezes se perdeu e você não sabe para onde ir. Deus está falando assim, tem coisas novas para você. Eu tenho coisas novas para você. Aqueles que duvidaram, eles vão ver sim que eu sou o Senhor, que pego aquele que não tem nada, que não tem família. Ana, no Cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel, ela fala bem isso. O Senhor pega aquele que não tem família e o Senhor dá família, dá filhos. O Senhor pega aquele que é um mendigo, aquele que está passando necessidade, aquele que não tem nenhuma fama, e o Senhor afama o nome dessa pessoa, o Senhor coloca para se assentar com os príncipes da terra. Tão certo como vivo, diz o Senhor, eu te vestirei como de um ornamento e deles te cingirás como uma noiva. Deus está falando para você não deixar esses pensamentos tomar conta de você. Porque se você deixar esses pensamentos tomar conta de você, vai tomar conta da sua alma. E se tomar conta da sua alma, vai tirar de você a sua maior fé, a sua maior esperança no Senhor. Tem pessoas que estão tão desanimadas aqui, Deus me diz assim, que tem deixado que a alma seja invadida por pensamentos, porque os pensamentos eles vêm e eles tentam enraizar e eles tentam tomar conta do teu espírito e a tua alma se angustia diante do Senhor e você muitas vezes pensa que Deus não está te vendo e nem está te ouvindo. Mas aí o Espírito Santo me usa nesta hora e está dizendo para você, não, eu faço coisas novas, eu não me esqueci de ti. Eu pego a mulher que não pode dar filho e dou filho a ela. Eu pego um homem que não tem nenhum vigor, um homem que já está envelhecido pelos anos de dificuldade e renova suas forças. Eu dou asas para você como as águias e faço você voar alto, diz o Senhor. Talvez você tenha falado, Senhor, eu fui deixada sozinha, me deixaram aqui, me abandonaram. Eu confiei em pessoas e as pessoas foram desonestas comigo. Eu depositei a minha confiança na minha família e todos viraram as costas para mim. Eu dei o meu melhor no meu casamento e o que eu recebi em troca foi traição e mentira. Talvez você está aí hoje me ouvindo e pensando com você, será que essa palavra é de fato para mim? O Espírito está testificando com você. Quantas vezes você fez para muitos e muitos não fizeram para você? Quantas vezes você se doou e ninguém se doou para você? Mas aí Deus está dizendo, eu vou levantar a minha mão. Eu vou arvorar a minha bandeira, eu vou levantar a minha bandeira e eu vou mostrar para todos que eu sou rei sobre todas as coisas. Sou rei sobre todas as nações. Você vai saber que eu sou Deus na sua vida. Davi, no Salmo 139, ele está deixando declarado, Senhor, eu tentei fugir, por muitas vezes nos meus pensamentos até fugir da tua presença, mas aí eu entendo que o Senhor vem, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos, o Senhor sabe de todos os teus caminhos. Não precisa se explicar, Ele conhece os seus caminhos. Não precisa dar satisfações a ninguém, Ele sabe dos seus caminhos. Quantos acusadores, não é? Quantos acusadores que te acusam. Não. Ele conhece o teu caminho. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você deixou de fazer por amor a Ele. Então a palavra diz assim, ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces a toda. Você acha que Deus já não sabia a palavra que seria ministrada aqui? Deus já sabia o que eu iria ministrar e para quem eu iria ministrar. Deus já sabia que essa palavra ia de encontro a você.
Deus já conhece, como Deus conhece todas as coisas, essa mensagem vai chegar a alguém que precisa ouvir essa mensagem nesse dia. Davi estava dizendo e expressando nas suas palavras assim, sem entendimento, mas com a sabedoria que Deus deu. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Eu até tentei, mas eu não consigo. Me faz lembrar Jó. Jó, nas suas palavras, ele chega num momento que ele fica assim, tão assim, sem perceber o trabalhar de Deus. Sabe quando a pessoa não percebe? Eu quero entender por que Deus está fazendo isso na minha vida, por que Deus está permitindo isso. Eu não percebo por que Deus está permitindo isso. Aí Jó, ele começa a pensar, a refletir sobre o poder de Deus. Ele começa a ver que Deus é poderoso para fazer. Aí ele pensa assim, não, mas eu nem sei o tempo. Eu nem sei o tempo que o homem foi posto sobre a terra. Eu nem sei. Eu nem conheço os tempos. Eu nem conheço como é que Deus faz para que um ventre gere um animal, um ventre gere uma criança. Eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz. E Ele fala assim, lembra-te de que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó está assim também. É, Deus, olha como o tempo passa. Olha como a vida está passando. Está escapando pelos meus dedos. E eu acho que eu não vou ver mais o bem. Aí Jó, lá no capítulo 42, lá depois de muitos anos, viu? Não foi de um dia para o outro, não. Como muitas pessoas pensam. É, Senhor, é verdade que eu só te conhecia de ouvir. É, Senhor, é verdade. Mas agora os meus olhos te veem. E ele lá, eu acho que meus olhos já não vão ver o bem. Não, não, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Você está dizendo isso? Você está pensando isso? É, Senhor. Está chegando o meu fim. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Deus está dizendo para você. Há alguma coisa que eu não possa fazer? Há alguma coisa que eu não possa realizar? Eu posso tudo. Eu faço tudo. A minha mão não está encolhida. A minha mão não está encolhida, diz o Senhor para você. É, Senhor. Davi, maravilhoso demais para mim. Não consigo entender. Não consigo. Você não vai entender. Mas Deus está mandando falar para você. Confia em mim. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Eu estou te colocando nessa escola. Eu estou te ensinando. Quem está dando aula não é outro professor. Quem está te dando aula sou eu, teu professor. Você está aprendendo tanto. Você está crescendo tanto. Você já notou o quanto você desenvolveu? O quanto que você amadureceu, cresceu nele? Ah, Senhor amado, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, lá também haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu não me escondo de Deus. Eu era ainda uma substância ainda informe. E a palavra diz que no livro dele foram escritos todos os meus dias. Você não percebeu que a sua vida já foi escrita pela mão do Senhor?
Eu era informe, eu não tinha nascido ainda, eu não tinha nem me formado no ventre da minha mãe, e Deus já estava fazendo tudo, Deus já tinha escrito tudo, Deus já tinha colocado os meus dias no seu livro e determinado cada dia conforme a sua vontade. Eu ainda não estava na terra, mas a minha história já estava feita por Ele. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Deus está dizendo para você, ainda que se você contasse os grãos da areia, comece a contar os grãos da areia, jamais você vai chegar ao fim. Assim são os pensamentos do Senhor. Você nunca vai poder alcançar os pensamentos do Senhor. Estava vendo aquela jovem, muito jovem, que foi fazer uma trilha em um vulcão e teve um acidente que foi fatal. Alguns alegam que ela ficou muitos dias à espera de ajuda e agora saiu uma notícia que após 20 minutos da queda, ela teve uma hemorragia e faleceu. Eu nem sei quem está a dizer a verdade, se ela aguentou muitos dias ou se de fato, passada ali a queda, 20 minutos ela faleceu. Eu sei de uma coisa, nós não temos controle sobre a vida, mas nós temos controle sobre as nossas escolhas. Eu posso escolher trilhar um caminho duro e difícil, com riscos e consequências, mas eu também posso deixar de trilhar esse caminho para não ter consequências que eu sei que pode ter. Mas tem caminhos que vai ser difíceis de ser trilhados na nossa vida, mas eu vou ter que trilhar, porque não tem como voltar. Que comparação que você está fazendo? Esse caminho, essa jovem escolheu, porque era a paixão dela. Todos nós temos uma paixão, uma aventura, né? Todos nós temos algo que gostamos de fazer. No caso dela, era de explorar coisas novas. Não viver rotina. Admirável é. Admirável é. Tem pessoas que não têm coragem nem de sair da sua casa. Tem pessoas que não têm coragem, por exemplo, de tirar a sua carta de condução. Mas cada um conhece o seu limite. Mas o que eu quero dizer para você é que tem caminhos que Deus vai nos colocar que são caminhos como aqueles. Sabe aquela trilha estreita, alta, difícil, que exige força, atenção. E Deus está falando para você, esse caminho até parece muito difícil, e é difícil. Mas Deus está falando, quando eu estou no negócio, eu não deixo você cair. Eu não deixo você cair e morrer. Não. Deus está falando para você, eu vou te levar por lugares que são difíceis de você caminhar. Mas o que Deus está garantindo para você é, eu não me afasto de você. Eu sei quando você se assenta e também se levanta. Eu sei quando você está dormindo. Eu conheço os teus pensamentos de longe e sei da intenção de cada um deles. Mas o que o meu espírito relata no teu espírito é que se você confiar em mim, você vai chegar lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Confia no Senhor. Aí você fala assim, mas que comparação, Sirene, mais estúpida. Não, a vida é assim. A vida é cheia de escolhas. Entende? Eu tenho que ter uma noção do perigo. Eu tenho que ter uma noção aonde eu piso, aonde eu vou. Eu sempre falo, se eu não sei nadar, eu não vou soltar, eu não vou me saltar, ou não vou pular em um lago fundo e profundo, não é uma ponte alta, eu não sei nadar. Eu estou caindo para a morte, é um suicídio. Se eu não estou preparada para escalar uma montanha, eu não vou escalar a montanha. Por quê? Porque eu estou escalando
para o suicídio. Escute uma coisa, Deus não te obriga a nada, mas Ele te exige muitas coisas. Na fé com Deus, na caminhada com Deus é assim, Ele não te obriga a nada, Ele não te obriga a caminhar, mas o momento que você decide caminhar com Ele, Ele exige primeiramente de você fé. Fé é acreditar nas coisas. Fé é saber que você não está vendo, mas você está crendo que já aconteceu. Então, tem coisas na nossa vida que são escolhas. E nós sabemos que são perigosas. Que pode ter consequências boas, mas também pode chegar a vir as ruins. E temos que estar preparados para essas coisas. Na vida com Deus é o seguinte, não é só coisas boas que vai acontecer, não. Vai ter notícias ruins, vai ter perseguição. E vai ter muita perseguição. Muitos levantes. Mas aí Deus está falando para você, mas eu garanto a vitória para os meus filhos. Eu não vou deixar você, não vou deixar, bem dizer assim, você viver só de coisas boas, sua vida vai ser uma maravilha. Não, Deus não vai deixar isso acontecer, porque as coisas ruins, as perdas, as dificuldades, os levantes, às vezes as faltas, Deus permite isso para desenvolver essa fé que nós temos nele. A fé é como um músculo, quanto mais você trabalha, mais desenvolve. Então, se eu trabalho a minha fé, como é que eu vou trabalhar a minha fé? Nos momentos difíceis, nos momentos que eu não vejo nada, nos momentos de levantes e inquietações. É aí que a minha fé, ela vai crescendo no Senhor. Então, escute que o Espírito Santo fala com você nesse dia, porque ele está dizendo, eu não me esqueço de você. Eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Eu tenho gravado o seu nome nas palmas das minhas mãos. Eu sei que você muitas vezes está pensando, Deus, eu nem aguento mais, é muita pressão, é muito levante, é muito, sabe, Senhor, tem pessoas que estão assim, eu nem sei mais o que eu peço, eu nem sei mais como falo com Deus, porque eu me sinto esquecida por Deus, e não, eu dei provas aqui na palavra. Davi declarou no Salmo 139, não consigo fugir da presença de Deus, ele está lá comigo, se eu for no céu ele vai estar, se eu for lá, fizer a minha cama no inferno ele vai estar, se eu for lá para o meio do mar, do oceano, onde não tem nada, só água, ele também vai estar comigo. Então, como é que Deus não está te vendo? Talvez você pense que Deus não está te vendo porque ele não está respondendo como você quer. Mas até para as respostas de Deus acontecer na nossa vida, há um momento determinado por Deus. No tempo aceitável. A palavra começa assim, lá em Isaías 49:8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardei-te-ei e te farei mediador da aliança do meu povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Deus está dizendo para o povo de Israel, no tempo aceitável eu ouvi o vosso clamor. Eu ouvi o pedido de socorro. Creia que é o tempo aceitável. Creia que Deus está ouvindo o seu clamor. Creia que Deus pode fazer coisas grandes, imensuráveis. Você nem pensou. E Deus pode fazer isso por você. Noemi, ela nem imaginava que vinha ali da linhagem de Ruth, Davi, o homem mais falado da Bíblia. Eu falo que dos reis, dos livros, do livro de reis, o homem mais falado foi Davi até hoje. É comentado. Depois de Jesus, Davi é o mais falado. E Noemi pensava nisso? Nunca. Porque Deus já viu lá o teu futuro. Enquanto Noemi estava presa no passado, na morte, né, no luto, na perda, Deus estava lá pensando. Está vindo aí reis, povos, está vindo aí muita riqueza, poder, honra, guerreiros. É assim que Deus faz. Eu sei que se você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está falando com você.
E ele afirma para você: eu não me esqueci de você. Não me esqueci. Eu estou mudando a tua veste. Eu estou pondo veste nova. Eu estou mudando a tua fala. Estou colocando as minhas palavras na tua boca. Eu estou tirando da tua cabeça essa coroa de desonra. E Deus está falando assim: tem coroa de desonra? Tem pessoas que nos coroa com desonra, humilhação. E Deus está falando: eu estou tirando essa coroa e estou colocando uma coroa de honra. Eu estou te dando vestes novas, vestes de alegria, vestes de louvor, diz o Senhor para você. E você mais uma vez vai entender que a boa mão do Senhor esteve o tempo todo com você e nunca te desamparou. Deus não te desampara. Ainda que o homem venha te desamparar, ainda que o seu amigo mais próximo pode te deixar, ainda que a pessoa da sua família, sangue do teu sangue, vira as costas para você, Deus está falando: eu nunca te desamparei e jamais farei isso. Você está gravado na palma da minha mão e eu tenho o teu nome aqui. Ei, receba essa palavra. Toma posse desta palavra. Deus tem o poder de reverter tudo. No tempo aceitável, Ele vem, Ele ouve e Ele te socorre. Deus não te esqueceu, ainda que você tenha como esquecido diante de Deus. Os teus sonhos estão diante de Deus e Deus está falando assim: eu vou fazer. Eu não retrocedo com a minha palavra. Não voltará vazia, antes fará aquilo que apraz, aquilo que eu já determinei. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Que a paz do Senhor esteja com você, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Amém? Eu peço para vocês que estão aí para curtir o vídeo, entende? Porque, infelizmente, é assim que funciona. Hoje, nos dias atuais, engajamento, essas coisas, é curtir. E se você sentir de Deus de compartilhar com alguém, fala: olha, essa palavra é para aquela pessoa, Deus vai falar com aquela pessoa. Amém. Tá? Então, assim, para dar uma força também no canal, para o canal crescer, porque a palavra de Deus, gente, é para alcançar as pessoas. Eu vejo tanta coisa, tantos canais aí que não tem nada de Deus, sabe? Escarnece o nome de Deus, umas brincadeiras sem graça, umas coisas assim sem sentido, ninguém aprende nada com aquilo, não tem nada de bom ali, não tem um alimento saudável. E ali são milhões de pessoas, de seguidores. Gente, é por isso que o mundo está como está. As pessoas hoje, elas não dão mais vazão à palavra do Senhor. Elas não, sabe, é só mais uma. E por que é só mais uma? Não. É Deus falando. É Deus que usa as pessoas. Faça o evangelho de Deus crescer para as pessoas. Leva a palavra do Senhor. Se você não prega, se você não canta, se você não faz nada, mas pelo menos se você compartilhar com alguém, você já está levando o evangelho de Deus para alguma pessoa que precisa. Então eu vejo tanta injustiça, eu vejo tantas pessoas más e com um crescimento estrondoso. Por quê? Porque o ímpio, ele sabe reconhecer. Sabe, o ímpio sabe reconhecer o trabalho de outro ímpio, mas o justo muitas vezes não sabe reconhecer o trabalho de um justo. Sabe? Eu sempre falo que os da própria casa não valorizam. Não te valorizam. Os da sua própria casa são os que te desprezam. Então eu quero deixar essa mensagem para você e falar para você. Faça algo para Deus. Entende? Se Deus falou com você, se você viu que era Deus, manda para alguém essa mensagem. Talvez tenha uma pessoa aí que está passando por um problema muito sério. E uma só palavra que está aqui, uma só frase, Deus vai testificar no coração da pessoa e a pessoa vai sentir que Deus falou com ela. Chegou o tempo de você proclamar mais o reino de Deus. A gente curte tanta porcaria que não serve para nada. Mas estamos lá curtindo, afamando. Aí depois o mundo está como está. E as pessoas começam a reclamar: não sei, Jesus volta logo. Ele vai voltar, não se preocupe, ele não vai voltar logo, ele vai voltar no tempo dele. Mas até lá, a gente pode mudar muita coisa através da palavra dele, do evangelho de Cristo.
Então eu deixo essa mensagem para vocês, porque eu vejo que as pessoas, elas têm tudo na mão para abençoar, mas elas só querem ser abençoadas. Elas têm tudo de Deus para, sabe, entregar um pouquinho para alguém, mas elas guardam esse pouquinho porque elas acham que vai faltar para elas. E é nesse pouquinho que você doa é que Deus multiplica. Lembra da viúva? Quando o profeta Elias foi ter com ela, amando de Deus. O ribeiro secou e Deus preparou a viúva. E ela não tinha nada, que ela tinha lá um pouquinho, mas ela compartilhou um pouquinho dela. O que aconteceu? Multiplicou. Tem gente que pega um pouquinho e guarda. Não, já é pouco, vou guardar o que eu tenho. E aquilo fica lá, sem multiplicar. É pouco que você tem, mas dá o que você tem, porque o pouco que você tem, Deus vai multiplicar. E você vai ficar, sabe o quê? Assombrado como aquela viúva ficou. Porque é isso que Deus faz. Deus nos surpreende mesmo. Pega as coisas pequenas, poucas, sabe? Confunde tudo, aumenta tudo, transforma tudo, multiplica tudo. Então essa é a mensagem para você. Eu senti de Deus de falar isso. Porque tem pessoas que não fazem nada. Sabe? Você vê que só quer para ela já ouvir, tá bom. Deus já falou comigo. Quantas pessoas aí que você conhece está precisando ouvir a palavra de Deus e você não tem coragem de enviar? Porque você é muito individualista. Você só quer as coisas para você. Então, em vez de compartilhar o que não presta, compartilhe a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que isso é que vai libertar a pessoa, vai transformar, vai dar vitória, edificar a vida da pessoa que precisa ser edificada, trazer cura aonde a pessoa precisa ser curada. Então, essa é a mensagem para você nesse dia. Eu espero que você tenha entendido. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.